Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Café com Contratos, que acontece todas as terças e quintas, às 19h07 da noite. É um programa mão na massa, onde eu mostro para você como atuar com gestão de contratos, como você, bacharel em Direito que desistiu da OAB, pode atuar com gestão de contratos e faturar 10K por mês com gestão de contratos, mesmo começando do zero. Exatamente isso, mesmo começando do zero. Então, se você está aqui, já anota aí na sua agenda, todas as terças e quintas, às 19h07, o Mão na Massa. Esse programa que você começa a conhecer, aí conhece tudo sobre gestão de contratos. Boa noite, Silvia. Sobre gestão de contratos, essa área em ascensão que carece de profissionais qualificados, que você tem todas as qualidades, os requisitos necessários para atuar nessa área e faturar 10K mesmo começando do zero, exatamente. Então, se você puder estar ao vivo, perfeito, você vai acompanhar. Se quiser fazer pergunta, a gente vai estar aqui. Porém, caso você não possa, não se preocupe, não fique preocupado nem preocupada, porque este programa estará gravado no YouTube, nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Se é a sua primeira vez que está aqui me conhecendo, eu sou Geda Lima, especialista em contratos e ajudo o bacharel em Direito que desistiu da UAB a faturar 10K com gestão de contratos, mesmo começando do zero. Exatamente, mesmo começando do zero, mesmo que você não tenha atuação e nunca tenha visto, não esteja no seu radar gestão de contratos, mesmo que você esteja atuando em outra área diferente da sua graduação, porém, porque você, afinal de contas, você precisa, né, pagar os boletos. Se tem uma coisa certa que chega, são os boletos. Então, muito provavelmente, acontece muito você está atuando em outra área que não tem nada a ver com o direito e nada de errado com isso. Então, mesmo que você esteja atuando em outra área, esse programa aqui é para você, porque nós tratamos aqui, mostramos para você que como você atuar com a gestão de contratos, atuar e viver nessa área, ser muito bem remunerado nessa área, com gestão de contratos. Essa gestão de contratos que é uma área que carece de profissionais qualificados, que necessita de profissionais capacitados e que você, bacharel em Direito que não passou na OAB, que está aí sem rumo, sem saber que caminho seguir, se sentindo um náufrago, se sentindo perdido, se sentindo desanimado, você pode atuar. É uma área que tem, você com o seu conhecimento que adquiriu na faculdade, você consegue atuar tranquilamente, iniciar nessa área e faturar os seus 10K e se tornar um orgulho da sua família. Deixar de ficar com receio de falar que você fez direito, que não passou numa prova. Não, você que desistiu da OAB, mas não do direito. Então aqui a gente vai entrar hoje com um tema que vai agregar valor para você já conhecer essa área em ascendente aí, que você pode, em ascensão, que você pode atuar com o seu conhecimento. Porém, eu gosto sempre, e quem já está aqui, já e vem me acompanhando, sabe que eu gosto de alinhar as expectativas, para que ninguém perca que tempo me assistindo, sem saber se é para ele ou não, para ela ou não, enfim. Eu gosto de deixar bem claro, se você é um bacharel em Direito, que continua com a expectativa de passar na prova, já se inscreveu aí para o 40, ou tem a pretensão de prestar o 41, etc., este programa aqui não é para você. Por quê? Porque certamente você quer atuar ou como advogado, quer advogar ou prestar concursos que exijam aí a carteira da OAB, e nenhum problema com isso. Muito pelo contrário, se você tem esse objetivo, eu aconselho que você siga esse caminho, continue tentando. Se é seu objetivo de vida, continue. Só que este programa não é para você. É para aquele bacharel em Direito que já cansou, que já prestou uma vez, duas, três, quatro, enfim, algumas vezes o exame da ordem, não passou, está desanimado, está sem rumo, não passou na OAB, desistiu de passar na OAB,
mas não desistiu do direito. Sabe que e quer atuar com a sua graduação. Não quer jogar os seus 5 anos de faculdade no lixo. Não quer deixar passar um pano aí no seu passado, achar que isso não te pertence, que você não é capaz de atuar com o direito. Então, se você é esse bacharel em direito que acredita que é possível atuar com o direito e que não quer mais prestar o exame da ordem, esse programa aqui é para você. É para você porque a gente vem mostrando aqui a gestão de contratos, esse universo maravilhoso que está em plena ascensão, que o mercado é extremamente aquecido e que carece de profissionais, que o bacharel em direito tem as habilidades necessárias para atuar. Geda, que habilidades eu teria? Porque muitas vezes o bacharel se questiona, será que eu tenho mesmo essas habilidades? Afinal de contas, você está frustrado, se sentindo sem rumo, desanimado. E muitas vezes até se questiona se você tem realmente capacidade, efeito das reprovações, né? Porque chega no momento que a gente começa a se questionar, será que eu sou capaz mesmo? Sendo que uma prova não é capaz de avaliar a sua capacidade. Uma prova, e eu venho falando isso, uma prova, ela é composta de várias situações. Não só o conhecimento, mas também a questão emocional, a cobrança da família, a cobrança de amigos, a cobrança da sociedade, que muitas vezes fala que o bacharel é um nada se não tiver a OAB. Então, tudo isso forma um bolo aí na tua cabeça. Quando você estuda, chega na prova, você não passa, porque é uma composição de coisas. E principalmente, se você se graduou há algum tempo, né? Há algum tempo, tem família, tem filho, tem contas para pagar, atua numa área que não tem nada a ver, mal pôde fazer o seu estágio, dada as cobranças que você tem durante a vida. Então, quantas vezes eu me graduei, minha primeira faculdade foi letras, porque a empresa me ajudava a pagar letras, porque tinha a ver lá com uma atividade que eu exercia. Porém, o meu desejo era ser juíza. E para ser juíza eu precisava fazer direito. Eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade de direito. Precisei entrar numa área que não tinha absolutamente nada a ver com o direito. Oi, Rosângela. Rosângela Prado, você enviou uma solicitação de vídeo. Às vezes acontece de você querer entrar, clicar sem querer. Você quer entrar no vídeo, fazer alguma pergunta ou realmente foi sem querer? Se foi sem querer, não tem nenhum problema. Também se quiser entrar, não tem nenhum problema, você será bem-vinda, tá bom? Só me responde aí. Então, quantas vezes você precisa? Aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito depois de muitos anos para realizar o meu sonho de ser juíza. Paguei a faculdade com muita dificuldade. Cursei os 5 anos com dificuldades de logística, o meu trabalho era longe da faculdade, eu dependia de ônibus, dependia, né, de condução, que às vezes estava chovendo. Quantas vezes eu me privei de estar com a minha família, me privei de estar com os amigos, porque eu estava ali estudando para a prova. Então, imagine você, se você é casado, tem filhos, casado ou casada, tem filhos, e tem que estudar para a prova. Ok, Silvia, foi sem querer. Boa noite, Rosângela. E acho que foi sem querer, apertei aqui. Acho que não foi nem você, Silvia, acho que foi a própria Rosângela. Mas então, quantas vezes a gente, e a minha segunda faculdade, eu passei por todas essas dificuldades. Quantas vezes, boa noite, Simone, quantas vezes a gente não se deparou com situações, eu precisava pagar contas, eu era arrimo de família, sempre fui arrimo de família, meus pais dependiam do meu salário, e eu não podia, eu tinha que estudar para a prova, eu tinha que fazer a faculdade, e aí eu finalizei a faculdade e ia prestar a OAB. Quais são as possibilidades, e aí quando eu estou falando de prova da OAB que você tem que estudar, quais as possibilidades, a gente que tem filho, quem tem família, quem tem contas para pagar e que tem várias situações, de prestar o exame da ordem e passar de primeira. A gente enfrenta várias dificuldades, não é impossível, tá? Mas tem dificuldades, então a prova ela é uma composição de coisas.
É diferente de uma pessoa que o pai paga a faculdade, que não tem necessidades, responsabilidades para entrar aí na... Como é? O pai paga e você não tem responsabilidade de pagar a faculdade, de bancar a faculdade, bancar a condução, etc. Então é diferente. É diferente. Nós, e eu me formei mais madura, depois dos 30. Então veja, é um dificultador a mais. Não que eu estou dando desculpas. Tem pessoas que conseguem já passar aí de primeira, mas eu não passei na primeira, não passei na segunda, não passei na terceira. Então, não passar na prova não é questão de capacidade. Então, muitas vezes você se questiona, e será que eu tenho capacidade? A Gida fala que para atuar com gestão de contratos, eu tenho as habilidades necessárias. Mas será que eu tenho mesmo? Eu tenho pessoas que me questionam isso diariamente. Veja, você tem capacidade analítica. Quantas e quantas vezes você não precisou na faculdade atuar ali, analisar uma questão, e até hoje, né? Analisar uma questão, aplicar uma solução, uma lei, um artigo para definir, para ancorar, para fundamentar aquela situação. Quantas vezes a gente não fez isso na faculdade? No estágio, se você fez estágio, quando você está ali estagiando, você tem também que fundamentar várias questões. Você vai receber as pessoas, você vai entender a situação dela e você vai ter que fundamentar em qual base que você vai procurar a solução para ajudar aquela pessoa. Isso quando você está ali atendendo diretamente. Enfim, essa é uma questão analítica. Quantas vezes você não precisou no seu dia a dia, se deparou com situações que você precisou fazer uma conciliação ou conflito familiar, ou conflito financeiro. Quantas vezes você precisou negociar com um banco, negociar com o seu locador, o seu locatário, um contrato que você financiou, que você não conseguiu pagar aquele mês? Será que você não já chegou a negociar? Veja, são habilidades que você, como bacharel em direito, que atuou com direito, você tem todas as qualificações para atuar na gestão de contratos, porque a gestão de contratos visa mitigar riscos contratuais. Então, veja, as empresas, e você fala assim, Gida, mas aonde eu vou atuar? Você tem todo o mundo depende de contratos. Você tem casamento à base de contrato, tem casamento com contrato, tem você contrata um imóvel, você coloca um imóvel, você vende imóvel, você se depara aí, se você é um corretor de imóveis, você já se viu envolvido em várias situações que você precisou, viabilizou lá ou a locação ou a venda daquele imóvel, ou a aquisição daquele imóvel e precisou formalizar um contrato, né? Então, o mundo ele é voltado para o contrato. Todos os contratos são escritórios de advocacia, escritórios contábeis. Todo mundo tem que contratar bens e serviços. Se você tem uma empregada doméstica hoje, você sabe aí que tem toda a questão trabalhista, você precisa fazer um contrato. Por mais simples que seja, você precisa fazer um contrato. Muitos escritórios pequenos, empresas médio porte, de pequeno e médio porte, muitas vezes vão pegar minutas na internet e formalizam ali o contrato. O contrato resolveu, eu já tenho a questão contratual, está resolvida. Só que alguém está ali se preocupando na gestão e mitigar riscos, ver o que acontece. Será que aquela minuta da internet está protegendo o meu negócio ou vai me prejudicar futuramente? Então aí entra o gestor de contratos, entra você, bacharel em direito, que não passou na OAB e que desistiu da OAB, que você pode atuar. Essa área, quando eu falo que você tem todos os requisitos necessários para atuar na gestão de contratos, é isso. Você tem habilidade analítica, você tem habilidades de conciliação de conflito, coisas que você vai precisar negociar cláusulas contratuais. Você vai precisar interferir ali, fazendo um processo de negociação, você pode atuar pegando o melhor para o seu cliente. Então veja, a gestão de contratos está no nosso dia a dia. Certamente, eu posso dizer isso com
toda a segurança do mundo que você já teve contato com contratos. Talvez você se questione, poxa, Geda, eu me graduei faz 5, 6, 10, 15 anos, 2 anos, aí agora, passando aqui no Instagram, eu vi você falando de gestão de contratos. Eu nem sabia que existia, que eu como bacharel em Direito podia atuar com gestão de contratos. Então hoje eu vou falar de um tema aqui, vou mostrar para você como você pode atuar, como você é capaz de atuar. E eu faço questão de vir aqui na internet mostrar para você, bacharel, que você, diferentemente do que a sociedade fala, diferentemente do que você já ouviu das cobranças da sua família, de seus amigos, você tem capacidade sim, você é capaz de atuar, de viver do direito, mesmo sem a OAB, independentemente da OAB. A OAB só tem 2 caminhos, tá? Que é advogar, se você quiser advogar, então aí realmente você tem um problema, você tem que continuar tentando aí ad eterno. Mas a faculdade nos mostra que tem 2 caminhos, prestar a OAB para advogar, prestar a OAB, ter a carteira da OAB para prestar concurso, fazer carreira jurídica. Se não é essa o seu desejo, então você não tem que seguir mais por esse caminho, por isso que você tem que desistir mesmo da OAB, porque o que eu quero te dizer é que tem várias outras possibilidades. Tem possibilidades que ninguém te fala. Por quê? Porque existe todo um sistema de jogo para te empurrar, para te direcionar para essa questão da OAB, de pressão OAB. Quanto que você não sabe que é envolvido, quanto dinheiro não está envolvido nesse processo todo? Você tem que pagar a inscrição, você é reprovado, você tem cursinhos que estão ali te esperando para falar para você, para prometer que você vai passar na próxima. Você tem cursinhos hoje dando, curso vitalício. Por que será que ele dá um curso vitalício? Porque ele sabe das dificuldades que você vai enfrentar. E aí você vai lá, já pagou pela faculdade, investiu um valor alto, saiu da faculdade, ninguém pegou na tua mão, ninguém falou, olha, vai por esse caminho, vai por esse, se você não passar no OAB, você pode trabalhar como correspondente jurídico, você pode trabalhar como perito grafotécnico, você pode trabalhar como conciliador, você pode trabalhar na área de compliance, você pode trabalhar em várias áreas. E eu estou te falando aqui que todas essas áreas existem, mas acredito que nenhuma delas, acredito não, posso afirmar que nenhuma delas, você pode faturar 10k, você consegue faturar mensalmente 10k por mês. Mensalmente por mês é redundância. Eu asseguro que todas essas áreas, 4 ou 5 áreas que eu falei, você não consegue faturar 10k por mês, diferentemente da gestão de contratos. Olha, um perito grafotécnico, eu vou até colocar aí a mais, você tem várias demandas no mercado para perito grafotécnico, mas você sabe que o requisito, você não precisa ter direito para ser um perito, você não precisa, você pode ter nível médio. Agora, você estudou 5 anos da sua vida que você se privou de várias questões financeiras, emocionais, familiares, etc. Quantas vezes você se privou para você atuar como um perito que precisa de nível médio? Para que você então fez faculdade? Então não é muito mais realizador você poder viver do direito, do que você aprendeu? A gestão de contratos possibilita isso. E o que é legal, o que é bom na gestão de contratos, eu venho mostrando isso aqui, você pode atuar começando do zero. Sim, porque você tem todos os requisitos. Então, eu vou mostrar hoje aqui um caso para vocês de uma situação que, como bacharel em Direito, eu atuei e aí eu preveni um risco, ganhei um aumento por isso, com um aumento, uma remuneração a mais, porque essa análise estava relacionada, você tem várias opções de você atuar no mercado, como CLT, você pode, se esse for o seu desejo, como prestador de serviço, trabalhar de casa, sabe lá o que é isso? 4 horas por dia. Você fazendo o seu horário, você pode ter um cliente, dependendo do seu cliente, um cliente, 2, 3, 4, 5 clientes, 10, 15 clientes, dependendo de você. E aí você fazer o seu horário, isso não tem preço. Você trabalhar com direito, estar no conforto do seu lar, com seus filhos, com seus familiares, com seus pets,
seja lá quem for importante para você, e dando o seu melhor, e podendo bater no peito, eu sou bacharel, tem coisa melhor que isso? Hoje, o meu faturamento, eu sou totalmente, como eu falei para vocês, o meu desejo era ser juíza, não consegui passar na OAB, passei de lado, deixei de lado, e fui atrás, porque ninguém me falou que existia gestão de contratos. Todas as possibilidades que não são ditas, não são vistas. Por isso que você talvez esteja aí pensando que é só a OAB que é possível para você. E gestão de contratos é este universo. Por quê? Para e pensa comigo. Quantos contratos não existe? Em 2016, só para você entender a importância do contrato, né, no universo. Desde que você parou para analisar, desde quando você ouviu que seria dado o Prêmio Nobel de Economia para 2 estudiosos da teoria de contratos? Será que o contrato não é importante? Isso aconteceu em 2016. As empresas já estavam preocupadas em disponibilizar no contrato todas as suas proteções. E aí veio o Prêmio Nobel de Economia e deu esse boom no mercado. O que acontece? Todo mundo faz contrato. Só que o que acontece? Falta no mercado o gestor 10K, o gestor de contratos. Tem outras pessoas de outras áreas, eu tenho pessoas que trabalham na área administrativa, formação na área administrativa, né? De ciências contábeis, por exemplo, então, engenharia, e estão atuando como gestor 10K, porque descobriram já esse nicho em ascensão aí que remunera muito bem. E aí, você, bacharel em Direito, que tem realmente os requisitos, porque essas pessoas conseguem, mas elas precisam se esforçar muito mais, você já tem. E quando a gente começa a atuar com direito, a coisa vem. Você vai ver quanto você conhece direito. E o direito contratual é maravilhoso, porque está próximo da nossa realidade. E eu não estou falando de contratos, por que eu falo tanto do contrato no mundo corporativo empresarial? As coisas acontecem muito rápido. O seu feedback, o seu retorno financeiro é extremamente rápido. Se você fechar um contrato, por exemplo, com alguém, com uma empresa, um cliente, você fala assim, olha, eu vou analisar esses contratos, tá? Eu vou analisar esses contratos. Se eu vir um risco, eu vou cobrar pelo risco que eu encontrar. Eu vou potencialmente te falar, logicamente que eu vou te passar, vou te mostrar qual é o risco o valor do risco que você vai conseguir mitigar. E você pode atrelar os seus honorários em cima desse contrato. Só falta para você o método, só falta para você a estratégia, só falta você aprender como atuar nessa área. E eu estou aqui mostrando para você, vou mostrar um caso hoje. O tema de hoje, a propósito, para que você fique aí, se está aí, você talvez esteja até curioso, que tema que é esse? Olha, o tema, aprenda como um bacharel deve atuar para faturar 10K por mês, analisando as assinaturas de um contrato. Olha só, todo contrato precisa de assinatura, né? Você já imagina que deve ter, se você teve algum contrato que passou por você, você sabe que precisa de assinatura. Eu vou falar um caso aqui para vocês hoje, que eu atuei, que a empresa fez um contrato qualquer, como o contrato não foi assinado, ela achava que aquele contrato não era válido. E olha só a consequência do bacharel em direito que pegou esse risco e mitigou, mostrou para a empresa, olha, se você continuar assim, com esse caso aqui, você está assim, você não está pensando que esse contrato não é válido, ele é válido. Então veja, eu vou contar agora para você aqui. Qual é a vantagem? Primeiro que é para você, bacharel, que está aí desanimado, achando que você é um nada, porque a sociedade te colocou isso na sua cabeça. Um nada, que você só é alguém com a OAB. Eu atuo com gestão de contratos há quase 30 anos, eu tenho 62 anos. E certamente, com muita demanda, algumas vezes eu descarto o trabalho porque eu não quero ficar escrava, com 62 anos, ficar escrava do trabalho. Mas por que isso? Por que essa demanda? Por que tanta demanda? Porque falta mão de obra. Falta você, bacharel, assumir o seu lugar. Assumir essa área. E se você não tem
Se você não sabe onde, para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Aí vão te oferecer várias outras opções aí que não te levam a 10K. Você até faz em algumas aí 10K, mas assim durante 3, 4, 5 meses. A gestão de contratos te possibilita fazer 10K por mês. Então veja, defina o caminho que vocês querem seguir. A realização pessoal com que a gente se graduou não tem preço. Eu sou bacharel e meu faturamento hoje é de múltiplos 10K e com certeza absoluta eu faturo muito mais que alguns advogados, inclusive, que estão aí já há algum tempo tentando atuar. Por quê? Porque a faculdade, ele trabalhou, ele estudou para tirar lá a graduação, mas ninguém explicou para ele como ele seguir, como ele captar clientes, como ele dar o seu melhor para o cliente, de que forma. Você começar, tem algumas opções aí do mercado que você vai para o judiciário. E tem pessoas que têm até medo de acompanhar uma audiência, de fazer, às vezes você vai lá fazer uma correspondência jurídica, você ganha lá R$ 50 por toda aquela, você se desloca, você vai até o cliente, você faz todo o processo, você ganha 50, 60, R$ 70. Quantas audiências você teria que fazer, acompanhar para você ter os 10K? A gestão de contratos é totalmente diferente. Então veja, não tem coisa melhor para gente que é bacharel em direito, poder bater no peito, eu vivo do direito. Sim, e eu não preciso da OAB. Você se tornar um orgulho da sua família, porque ninguém aparece para você para te dar a mão, mas aparecem várias pessoas para colocar o dedinho na sua ferida. Então, nada como você, quando você começa a atuar com direito e começar a ver o dinheiro entrando, não tem preço, porque infelizmente algumas pessoas acham que é só essa a realização, só o dinheiro que é a realização, que é o tudo. E aí você tem uma coisa muito maior, porque você está aí frustrado, sem rumo, perdido, desanimado, desiludido. E aí não tem preço quando você começa a atuar e você vê que você agrega valor, que você é capaz de agregar valor, sim. Então veja bem, uma das empresas eu fechei um contrato, estou ali analisando os contratos todos, normal. Estava dentro do meu escopo analisar esses contratos e, a princípio, eu fechei um contrato porque eu queria aquele cliente. Se você é com o método certo, você sabe como captar esse cliente, você vê a necessidade dele. Então, eu mostro para você o passo a passo. Então, veja, eu fechei um contrato que eu não ia ganhar nada, a menos que eu conseguisse mitigar alguns riscos, porque você vai se deparar com clientes assim, que não querem já começar pagando você. Ele não sabe nem o que é gestão de contratos. Você chegou lá falando que você vai mitigar riscos. Ele tem todos os contratos dele pronto. E foi exatamente um caso assim que eu me deparei. Cheguei, me apresentei, e você tem que saber como se apresentar, como vender o seu serviço. Uma coisa é importante antes de entrar. Às vezes você fala assim, poxa, eu fiz uma faculdade que não é uma faculdade top, a Geda deve ter feito aí uma faculdade assim. Não, eu não tenho nada de extraordinário. Minha faculdade era mediana, eu paga, né? Eu também comecei do zero, não sabia nada. E estou 30 anos aí atuando. No começo, para criar um método, para começar a criar, como chegar nos clientes, como captar, isso foi um processo meu. Ninguém pegou na minha mão para me orientar. E a faculdade não te mostra o caminho. Aqui eu vou te mostrar, estou mostrando aí agora um caminho que eu vou te mostrar hoje. Então, cheguei na empresa, falei assim, tá bom. As empresas não querem formação, as empresas querem resultado. Coloque isso aí, escreva aí. Eles querem resultado. Se você começar a agregar e dar resultado, é o que importa. Eles não olham sua graduação. Não vai ver se você tem pós-graduação, pós-graduação XPTO, que você tem MBA. Você sai de uma pós-graduação do MBA fazendo o quê? Pega mais um certificado, coloca ali no seu currículo e põe embaixo do braço e vai procurar emprego. Então, o que as empresas querem? Resultado. Cheguei na empresa, vamos fechar um contrato, né? Sem que ele pagasse nada, a menos que eu mitigasse algum risco potencial e mostrasse para ele. Peguei lá vários contratos, tá? Um dos contratos que ele tinha lá, ele falou, não, esse você não precisa se preocupar, são contratos que nem tem assinatura.
Não tem assinatura, não tem nem validade. Ele falou para mim, palavras dele, não tem nem validade. Eu tô deixando aí, mas não se preocupe. Aí eu falei, não, mas eu quero esses mesmo. É exatamente esse que eu quero. Não precisa, bora, você vai definir, eu quero que você analise esses. Logicamente, você precisa ter, saber se colocar no lugar da pessoa. Você não vai bater o pé e falar assim, eu vou ver aquele e pronto. Não, você fala, tá bom, vou ver esse sim. E tudo com um método, tudo com uma forma, um jeito de saber, de chegar. Tá bom, vou ver esses aqui que o senhor quer. E também vou ver esse, tá bom? Eu vejo isso aqui, não vou nem cobrar pro senhor, eu vou dar uma olhada ali. Se tiver algum potencial risco, eu te aviso. Então, aquele contrato, peguei daqueles vários que ele tinha lá, uma empresa pequena, porém ela tinha uma rotatividade grande. Ela vendia bastante, ela precisava de mão de obra para colocar dentro da empresa para viabilizar o core business deles, o objeto principal da empresa. E aí tinham vários contratos e alguns ali estavam sem assinatura. Eles, na visão dele, todo contrato para ter validade precisa ter assinatura. Aqueles não tinham. Aí eu fui naqueles. Porque o gestor 10K tem a visão para enxergar além do óbvio, tem a visão de águia. E com o método certo você vai adiante. E eu vou mostrar aqui para você começar a tirar essa sensação ruim de náufrago, sabe? De que você não é capaz. Olha só, você já vai começar a saber aqui. Peguei o contrato, aqueles sem assinatura, e falei para ele que eu precisava de algumas informações adicionais, até para todo o processo, se aquela prestação de serviço estava sendo praticada. Ele falou, sim, tá, mas olha, eu comecei com um escopo, esse contrato inicialmente com um volume de trabalho, esse contrato já até aumentou o volume, mas ninguém ligou para o contrato, então está aí sem assinatura. Eu falei, e o senhor paga por essa prestação de serviço? Sim, todo mês. Todo mês. Eles trabalham, eu pago. Eles trabalham, eu pago. O que o gestor da SK enxerga que ele não enxergou? Que ele estava sequer preocupado. Que aquele contrato estava plenamente ativo. Por quê? Quando você tem um contrato sem assinatura, ninguém assinou, mas a prestação do serviço está sendo praticada e você, com a contraprestação paga, você pagou por aquele serviço. Este contrato, a partir do momento que você assinou, esse contrato passa a ter assinatura. Aquele documento que ele sequer analisou, que ele não deu muita bola, e que certamente pode ter cláusulas contra ele, que ele nem assinou, que ele estava achando que não estava válido, ele estava plenamente válido. E ele achando que um contrato sem assinatura não tem validade. Se você tiver um contrato aí que está sem assinatura, pensando que ele não é válido e você está pagando por ele, o pagamento e a prestação de serviço juntos assinaram o seu contrato. Isso chama-se assinatura, contrato tácito, assinatura tácita. Geda, será que isso juridicamente é reconhecido? Totalmente reconhecido. Tem N jurisprudências embasando o contrato tácito, a assinatura tácita. Aí o que eu fiz? Guardei aquela informação, continuei vendo os outros também tinham riscos, mas este contrato que ele não dava nada por ele, que era um valor relativamente alto, ele era uma empresa de pequeno porte, envolvia a mão de obra, pessoas dentro da empresa dele atuando. Então, eu mostrei, fiz todo o levantamento e pontuei. E pasme, aquele contrato era o que tinha, em relação aos demais, os potenciais riscos dos demais, era o que mais tinha risco. Tinha um risco trabalhista, a empresa tinha uma cláusula lá que só favoreciam a empresa contratada, ele estava totalmente descoberto. Eu pontuei tudo. E como que você pontua tudo? Primeiro que você já tem o seu embasamento, né? Você tem uma ideia de proteção. Lembra da habilidade que você desenvolve lá na faculdade? A habilidade analítica, você analisa ali. Porque nós, bacharéis em direito, nós temos um plus, né? Em relação às outras pessoas. Embora você não acredite, embora você está aí tão desanimado e não está sabendo. Mas eu provo para você que no dia a dia isso vem à tona.
E aí aquele contrato estava literalmente assinado. Eu chamei, pontuei, falei, olha os riscos que estão aqui. Olha os riscos que o senhor está aqui incorrendo. Se o senhor continuar assim, quais são as consequências? Qual é a orientação que o senhor tem que tomar a partir de agora para prevenir esses riscos? De que forma que o senhor consegue pegar este contrato que está assinado tacitamente e regularizá-lo de uma forma que proteja os seus direitos, proteja os seus direitos, o seu dinheiro? Esse dinheiro que o senhor vê aí lutando diariamente, a sua empresa está rodando, o senhor capta clientes, o senhor vende, o senhor faz, o senhor... Você sabe o que vai acontecer se o senhor conseguir continuar com esse contrato aqui do jeito que está? Todo esse seu esforço, uma hora, e isso está prestes a acontecer, um contrato estava acontecendo por prazo indeterminado. Ele já estava há mais de 2 anos com aquele contrato. Eu falei, o seu dinheiro vai ser direcionado para pagar todos os riscos que estão aqui envolvidos nesse contrato. E aí, logicamente, com o método certo, com a forma certa, pontuei todos os riscos para ele. O homem abriu os olhos desse tamanho e falou, não é possível. Não é possível que esse contrato sem assinatura tenha tudo isso que a senhora está falando. E eu mostrei para ele. Mostrei as jurisprudências, mostrei as decisões. E ele ficou pasmo. Aí ele, com muito grosseiro, falou assim, tá, então você, por favor, aí, me fala o que tem que ser feito nesse contrato. Então veja como você, bacharel em Direito, que está aí desiludido, desanimado, porque não passou na OAB, e desistiu da OAB, pode atuar na gestão de contratos e fazer um faturamento altíssimo. E aí a forma que você vai faturar depende de como você vai negociar com o seu cliente. Cliente é o que não falta, empresas é o que não falta, pequeno, médio, grande porte. E aí você vai para uma empresa de grande, fala assim, Gida, mas uma empresa de grande porte não acontece isso. Eu já dei, essa semana, na terça-feira, eu falei para vocês um caso. Acho que na terça ou na outra, quinta, eu dei um caso aí, vai aí no perfil e verifica. Eu dei um caso de uma empresa grande que também tinha problema, que passou por todo mundo, pelo departamento jurídico, por todo mundo, e o contrato estava totalmente irregular. Então veja, a gestão de contratos é um universo maravilhoso que você pode atuar com o direito. Não precisa de OAB nada. Ninguém nunca vai te falar isso. Na faculdade, mais ainda, ninguém vai te falar. Por quê? Porque se não fala, não é visto. E se não é visto, não é procurado, não é atuado. Vou continuar ali na OAB porque me disseram a vida inteira que a OAB é o único caminho. Então aqui você aprende que existe vida além da OAB. Você pode atuar com o direito. Tem várias opções, mas que te dá 10.000 por mês? Eu tô aí para ver. Por mês. Porque você tem casos aí que você vai atuar, vai fazer hoje R$50, R$80, vai ter que captar 500 clientes, fazer N parcerias para fazer R$2.000. E vai assim. A gestão de contratos não. O mundo corporativo, diferente do poder judiciário, como eu falei ainda há pouco, do judiciário, as coisas acontecem mais rápidas. Todas as empresas fazem um orçamento anual, né? Porque você tem que saber o que você gasta, o que você vai investir, quais são suas despesas, qual é o dinheiro, a parte do seu dinheiro que você vai investir nos novos negócios, etc. E aí, o dinheiro é fundamental. Essas empresas, elas visam, as empresas, né, seja de pequeno, médio, longo, grande porte, elas visam resultado. Se você mostrar para ele que, para a empresa ou para aquele segmento, que está aquele contrato, aquele risco, potencial risco, vai prejudicar o resultado dele, pronto, você falou a língua dele. E aqui você aprende de que forma que você tem que mostrar para o seu cliente. Mitigar riscos é a gestão de contratos, é um universo. Você tem várias formas. Dentro da gestão de contratos, você pode atuar em várias frentes. Você vai ver o contrato é o seu elo maior para você
faturar aí, ter o seu faturamento 10K. Então, veja, talvez nem esteja, a gestão do contrato nem esteja no seu radar. Se você não está no seu radar, segue aqui o meu perfil. Clica aí no link da bio. Além de você seguir, pode clicar no link da bio e entrar no grupo. Se você às vezes está aí o dia a dia, os boletos chegam, você precisa trabalhar, você sai cedo de casa, chega tarde, nem sempre você consegue estar ali no Instagram ver qual é o que está acontecendo. A gente aqui, você entra no grupo, a gente mostra as notificações quando a gente está ao vivo, o tema que vai ser falado. Então, se você quiser, clica no link da bio, entra no grupo, começa a seguir o perfil, consuma aí o conteúdo que está no perfil, que você vai aprender muito, você vai começar a ver que você é capaz, que esse universo da gestão de contratos que não estava no seu radar é muito mais próximo da sua realidade. Não é? É diferente do judiciário, que às vezes você tem uma demanda e demora, e você precisa. De repente, talvez você, como eu não veja, não queira atuar no judiciário, tenha receio, não tenho prática, como eu vou atuar? De repente eu não quero ser perito grafotécnico. O nível de exigência não é direito. Você pode atuar com direito, mas será que você vai usar o seu direito? É estritamente operacional, analítico, mas operacional. Aonde você vai pôr o seu direito? Não tem coisa melhor para nós, bacharel em direito, poder viver do direito, atuar com o direito e se tornar um gestor 10K. Todas as terças e quintas, às 7h07 da manhã, eu estou aqui ao vivo respondendo perguntas da minha audiência. Então, se você tiver qualquer dúvida, manda no direct que a sua pergunta poderá ser respondida aqui ao vivo. Se você estiver ao vivo, a gente até bate um papo. E também todas as terças e quintas, às 7h07 da noite, a gente que está de manhã, o Despertando com Contratos. Estamos começando Despertando com Contratos, onde eu respondo as perguntas. E à noite é o Café com Contratos, né? Onde a gente faz mão na massa. Você aprende como começar a lidar com contratos. Geda, eu nem me lembro nada de contratos. Você vai aprender a ser um gestor 10K mesmo, começando do zero. Embora tenha aí desistido da OAB. E aí você vai ver que esse universo é maravilhoso. E nós estamos passando para você pílulas de conhecimento todas as terças e quintas, 19h07. Eu espero você aqui nesse perfil. Deixa eu aproveitar o Jorge, eu fiz o curso e quero tirar as pedras do caminho. Qual curso que você fez, Jorge? Me fala aí no comentário. Você fez o curso de gestão de contratos? Eu não sei se você fez com esse método aqui não, se foi gestão de contratos. Um método que te ensina como você fazer 10K por mês, que você atuando com o seu conhecimento, de perito. Perfeito. Mas aí a sua graduação é direito, certo? E se existe uma demanda grande de pessoas que tá indo aí para o perito judicial, tá bom, perito judicial, entendi. Então, existe essa demanda grande. Então, só que você tem que atuar com o direito, isso é fundamental, né? E assim, os rendimentos, gente, porque assim, é fundamental, tá, Jorge? Perfeito que você tá aí, já tá aí nessa área, mas tô tentando. Então, vai tentando. Só que pensa, você estudou, quando que você se graduou? De repente, você se graduou há muito tempo, recentemente. Quando você se graduou? Porque assim, mas estou tentando, mas veja só, é importante quero aprender o seu método. Bora para cá, Jorge. Acompanha meu perfil todas as terças e quintas de manhã, não sei se você tem a possibilidade. 2023 você se graduou, perfeito, tá? Então, se você quer aprender esse método, você vai ver que a gestão de contratos é muito próximo do nosso dia a dia. Muita nossa realidade. Você olha para um lado, você vê um contrato. Agora, quando você começar a ouvir falar de gestão de contratos, você vai ver, se você não tinha despertado isso ainda, comece a observar no seu dia a dia como o contrato faz parte do nosso dia a dia. Já lhe sigo. Perfeito, Jorge. É um prazer tê-lo aqui.
e a gente vai todas as todas as terças e quintas, às 7 e 7 da manhã, a gente responde, pergunta. Se você tiver alguma pergunta, manda lá no direct que a gente vai responder com o maior prazer. E todos os dias, todas as terças e quintas também, às 7 e 7 da noite, a gente está aqui com mão na massa. E você começa aqui acompanhar e você vai aprender já essas pílulas de conhecimento de gestão de contratos e vai ver que você, como bacharel em Direito, tem toda a capacidade, tem todo o perfil, tem todas as habilidades para atuar nessa área. No meu Insta, tá bom. Todos esses conteúdos que a gente vem passando, o que é ótimo, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou meio suspeita, tá, Jorge? Eu amo gestão de contratos. Primeiro, por quê? E eu quero falar isso para você, por isso que é importante para vocês. Um dia eu comecei do zero. Um dia eu não tinha absolutamente noção do que fazer. Eu só tinha uma certeza. Que eu não tinha passado no OAB, que eu já tinha prestado 3 vezes, que eu não tinha passado. Mas eu tinha uma certeza. Eu queria, eu precisava, eu necessitava, além de... O querer é muito... te impulsiona, né? Viver do direito. E aí eu comecei bem pequenininha, lá embaixo. No comecinho, fazendo um contratinho aqui, preenchendo um contratinho. Então, se você já quer isso, querer muito, já é um passo maravilhoso. Eu quero começar para sair do zero e você vai sair do zero. Porque eu comecei do zero. Por isso que você pode, eu venho falando aqui que você, bacharel em Direito, que desistiu da OAB, pode faturar 10K com gestão de contratos, mesmo começando do zero. E por que do zero? Eu comecei do zero e eu quero mostrar isso para você. Eu faço questão de ensinar isso para você. Por quê? Porque uma folha em branco, quando a gente pega uma folha em branco, a gente escreve exatamente como tem que ser. Nada de errado se você já tiver algum conhecimento. Mas quando às vezes a pessoa já está atuando, pode vir com alguns vícios. E aí demora um pouco mais tempo de aprender. Então, quando você é do zero, não, você suga aquele conhecimento, você quer aquele conhecimento. Você quer mudar, como você mesmo disse aí, você quer sair do zero. Então, você suga aquele conhecimento. Então, todas as terças e quintas, eu estou aqui, voltando, repetindo, terças e quintas às 7 e 7 da manhã, respondendo perguntas à minha audiência. E às 7 e 7 da noite, o Mão na Massa, onde eu dou aí pílulas de conhecimento, pílulas de gestão de contratos, para você começar aí se familiarizar com esse universo maravilhoso e que certamente vai mudar a sua realidade. Você tem toda a capacidade de entrar nesse universo e transformar a sua realidade atual. Entender que não é a gestão de contratos, que o direito, que a OAB não é o único caminho, não. E que gestão de contratos é um universo extremamente aquecido e que carece do seu conhecimento, da sua atuação, tá bom? Eu espero você, espero você. Seu curso tem matéria? Eu tenho um curso. Peraí, seu curso tem materiais, desculpa, perdão. Tem, todos os cursos. O curso é todo baseado, é aula ao vivo. Se tem aí cursos com aula ao vivo hoje, ensina. Aí você tem dúvida, pega na tua mão, mentoria individualizada, material de apoio e cases reais. Não é aquela coisa que você vai ficar ali fazendo teoria, não. Mas se você nem precisa se preocupar com isso nesse momento, segue meu perfil, você vai conhecer aqui várias situações que você pode aplicar. Então, ele é totalmente voltado para transformação, veja. E transformação não tem preço, ele tem valor. Você está numa situação hoje que você quer mudar e isso não tem preço. Por isso que eu faço questão, eu quero trazer aí, formar um legado de bacharéis que atuam com gestão de contratos e saíram daquela situação de marasmo, de náufrago, de tristeza, de frustração. Tá certo? Então, eu espero vocês aqui nas redes sociais, às terças e quintas, às 7 e 7 da manhã e 7 e 7 da noite, tá bom? Até lá!